Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você já sabe. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Adentrando o ano de 2014, já na segunda semana de julgamentos no plenário do STF, hoje destaques das sessões dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2014. Karina, nós tivemos uma quinta-feira, começando do final agora, marcada essencialmente por matéria penal, quase que exclusivamente, melhor dizendo, por matéria penal, embora tenha se tratado também de questões naqueles processos, às vezes, referentes a questões constitucionais. E uma quarta-feira com temas bastante variados também. Muitos processos julgados nesta segunda semana de julgamentos do plenário. Eu diria que o ano de 2014 aqui no Supremo começou com as caldeiras bastante esquentadas. Semana passada tivemos um grande número de julgamentos com um único pedido de vista e, portanto, a interrupção de julgamento. E essa semana não foi diferente. Essa semana nós tivemos matéria tributária no plenário do Supremo Tribunal Federal, falando acerca de imunidade tributária, a cobrança do PIS, por exemplo, a determinadas entidades. Anterioridade nonagesimal também foi discutida, envolvendo também essa cobrança do PIS. Tivemos uma discussão bastante rápida acerca dos poderes de investigação das CPIs estaduais, embora tendo sido julgado prejudicado o pedido, confirmou-se, o ministro Joaquim Barbosa acabou confirmando o entendimento do Supremo de que as CPIs estaduais também podem fazer solicitação de quebra de sigilo fiscal junto à Receita Federal. E outros temas também bastante importantes que nós temos, como, por exemplo, recurso na ação penal 470, também foi tema da quinta-feira na sessão plenária do Supremo. E vamos ver tudo isso, portanto, no nosso programa de hoje. Para se ter uma ideia da variedade de temas abordados na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros confirmaram a legislação que prevê que policiais civis estão proibidos, sim, como está previsto no Estatuto da Advocacia, de exercer a advocacia. Esta e outras decisões foram acompanhadas pela repórter Carla Lucena. O julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade deu início aos trabalhos. A ADI era contra a proibição da advocacia para policiais civis. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz que o exercício da advocacia é incompatível para pessoas que exercem atividade policial de qualquer natureza. É uma questão tão simples, eu estou julgando improcedente a ação. A Cobrapol, ela está aqui pugnando pela inconstitucionalidade por ofensa. O seguinte dispositivo, o inciso 5 do 28 do Estatuto. O 28 diz, no caput, que a advocacia é incompatível. No inciso 5, a ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. A autora, ela diz que isso ofende o artigo 5º, porque os policiais não atuam em processo civil, não intimam em processo civil, em processo trabalhista. Questões relativas à fazenda pública, também não há interferência da polícia, então que a polícia poderia ter a sua atividade. Foi aplicado, poderia ter a sua atividade e também, sendo bacharel em Direito, inscrito na OAB, não ter aquele que é policial, a sua inscrição suspensa. Foi aplicado o 12, o Congresso manifestou-se pela constitucionalidade, a advocacia pronunciou-se pela improcedência, a Procuradoria também. Este é o relatório, senhor presidente, e eu estou julgando improcedente a ação. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham direto ou indiretamente serviço de caráter policial não se presta a fazer distinção qualificativa entre atividade policial e advocacia. Cada qual presta serviços igualmente e imensamente relevantes no âmbito social, havendo inclusive previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. Tanto a Polícia Judiciária está descrita na Carta da República, quanto a advocacia. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial às relevantes funções de cada qual. Referido óbice não é inovação trazida pelo Estatuto atualmente vigente, já estava no antigo Estatuto.
Eu estou, senhor presidente, em resumo, julgando improcedente a ação. Todos os ministros decidiram manter a proibição. Em seguida, julgaram 2 recursos extraordinários. No primeiro, foi decidido por unanimidade que a cobrança do PIS deve obedecer o prazo de 90 dias para o início da arrecadação. O segundo recurso tratava sobre a cobrança dos selos de controle quantitativo do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Segundo o questionamento da indústria Misiato de Bebidas Limitada, o pagamento do selo ofende o princípio da legalidade tributária previsto na Constituição. A empresa pedia a declaração de inconstitucionalidade de um artigo do Decreto-Lei 1437 de 1975. O advogado da empresa sustentou que a contribuição poderia gerar concorrência desleal, além de afetar a segurança jurídica. A questão é pacífica no Supremo Tribunal Federal. Eu fiz chegar às vossas excelências, por intermédio de memorial, um resumo onde eu indico a relação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e também indico a relação de outros contribuintes que foram beneficiados por meio dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Já o procurador da Fazenda Nacional defendeu que o decreto não violou a Constituição. Também sustentou que a obrigação administrativa do selo do IPI é acessória. Não houve violação à estrita legalidade tributária, pelo simples fato de que não se cuida de tributo, mas de mero ressarcimento de custos decorrente de obrigações acessórias. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela inconstitucionalidade do dispositivo. Segundo ele, o Supremo tem múltiplos precedentes que comprovam a incompatibilidade da norma. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Vê-se, então, a incompatibilidade entre a norma e o disposto nos artigos 150, inciso 1 da Carta Federal e 25, inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias. Nesse sentido, são múltiplos os precedentes do Supremo. E cito, presidente, 3 precedentes de integrantes que ainda compõem o plenário. O primeiro, recurso extraordinário 400.719, relatora ministra Carmen Lúcia. Outro, agravo regimental no recurso extraordinário 440.833, relator ministro Ricardo Lewandowski. E, por último, recurso extraordinário 385.108, relator ministro Dias Toffoli. Ante o quadro, dou provimento ao recurso para restabelecer o entendimento revelado na sentença pelo juízo, na qual julgado integralmente procedente o pedido, declarando ainda a inconstitucionalidade do artigo 3º do Decreto-Lei 1437 de 1975. É como voto. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Ele entendeu que a obrigação é acessória e votou pelo desprovimento do recurso. O pagamento pelo custo dos selos é uma decorrência natural de o contribuinte suportar esse ônus e não de reparti-lo por toda a sociedade. Entendo que não há violação da legalidade, porque há previsão expressa da existência do selo, existe delegação normativa expressa a competência regulamentar e o decreto-lei, que não é competência regulamentar, mas competência normativa primária, sendo de 1975, instituiu a cobrança deste selo. De modo que não vejo problema quanto à legalidade tributária e estou divergindo do eminente relator e negando provimento ao recurso interposto. É como voto, presidente. A ministra Rosa Weber acompanhou a divergência, mas o plenário, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, entendendo pela ilegalidade da cobrança do selo. Portanto, são diversos julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quarta-feira. Podemos destacar alguns temas. Eu vou começar com o que talvez não seja propriamente o mais complicado, mas que tem um nome que assusta, que é referência à anterioridade nonagesimal. Karina, o que é isso? Aqui o que se discutia era se, a respeito da cobrança do PIS, haveria a necessidade do Estado, antes de começar a cobrar esse valor,
ter respeitado um princípio que é chamado anterioridade nonagesimal, ou seja, um prazo previsto na Constituição de 90 dias para o início da cobrança. E, nesse caso, os ministros acabaram entendendo que, para essa cobrança do PIS, há necessidade, sim, de observância desse dispositivo da Constituição. A União alegava, nesse caso específico, que seria imprescindível uma lei específica para tratar do tema, mas os ministros entenderam que não. A própria Constituição já delimita o tema e, portanto, é suficiente para dizer que o Estado, quando houver nesse caso de contribuições sociais, quando houver uma majoração, um aumento desse valor, é preciso que se aguarde 90 dias da publicação da lei para que ela seja efetivamente cobrada. Então, anterioridade nonagesimal, prazo de 90 dias para o início da cobrança do PIS, contados a partir da publicação da lei. Essa foi a decisão do Supremo. Voltando àquela ação que foi a primeira julgada, foi até um julgamento rápido com relação aos policiais civis pleiteando o direito a exercerem também a advocacia, como sendo uma das exceções previstas, como acontece, por exemplo, no caso dos procuradores de fazenda, que fazem advocacia estatal e podem advogar efetivamente. Isso está previsto. No caso, por que se considerou que o Estatuto da Advocacia, que já previa esta vedação o exercício da advocacia pelos policiais civis, por que se manteve, porque o plenário manteve, por unanimidade, esta proibição? O ministro Dias Toffoli entendeu que haveria uma incompatibilidade no exercício das funções e acabou considerando improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Não haveria, como se alegava aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade, a violação do princípio da isonomia nesse tratamento, né, de alguns procuradores poderem exercer a advocacia junto com a atividade pública, havendo apenas uma restrição de advogar contra a própria fazenda ou contra o próprio Estado. Mas o Estatuto da Ordem prevê que qualquer pessoa que exerça cargo ou função de atividade policial não poderia exercer a advocacia, ainda que bacharel em direito, formado em direito, mesmo que em causa própria, em razão dessa incompatibilidade das duas funções. E com isso o julgamento foi bastante rápido, foi o primeiro julgamento da sessão de quarta-feira e por unanimidade acabaram julgando improcedente essa ação direta. Bom, diversos processos julgados, portanto, na sessão da quarta-feira, temas bastante variados. Eu vou começar com um que talvez não seja até propriamente o mais complicado, embora sempre se tratando de direito tributário, sempre há detalhes que são bastante específicos. No caso, a pergunta é sobre um termo extremamente importante para esse julgamento: anterioridade nonagesimal. E trata-se de um princípio do direito tributário que é previsto na Constituição, e a discussão do plenário na quarta-feira dessa semana foi justamente se essa regra de que para o início da cobrança do PIS deve ser observado o prazo mínimo de 90 dias contados da publicação da legislação. A União entendia que não seria aplicado ao PIS, mas o Supremo acabou decidindo que há sim a necessidade de aplicação deste princípio e que, portanto, o PIS, quando houver uma majoração do tributo, né, dessa cobrança, tem que ser observado o prazo de 90 dias, daí anterioridade nonagesimal. Porque no direito tributário existe um princípio maior chamado princípio da não surpresa. Eu costumo brincar na faculdade que a gente não pode dormir pagando algumas centenas de tributos e amanhecer pagando um a mais de repente, né, de uma forma surpresa. Então, se nós pagamos 10 tributos hoje, amanhã não podemos acordar e ter que pagar 11. Então, esse princípio da anterioridade, ele vem justamente para evitar que isso aconteça. E no caso das contribuições sociais, o Supremo acabou confirmando decisões já proferidas de que, no caso da cobrança do PIS, Programa de Integração Social, é preciso que se respeite o prazo de 90 dias quando houver a majoração dessa cobrança. E, portanto, acabou se confirmando, a União teve a sua tese, de uma certa forma, refutada pelo Supremo, havendo, portanto, a cobrança. Aquele processo que foi o primeiro julgado, foi um julgamento rápido, como vimos, inclusive, a questão da proibição de policiais civis advogarem. A intenção era, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, se reverter uma proibição que já existia no Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia ele é bastante claro no sentido de se proibir essa advocacia para qualquer pessoa que exerça atividade policial. E o ministro Dias Toffoli foi bastante sumário, o julgamento foi célere, por votação unânime acabaram julgando improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de que a vedação é constitucional e não viola o princípio da isonomia,
a despeito do que é alegado pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade, de que alguns procuradores, por exemplo, poderiam advogar e acumular o serviço público com a advocacia. Mas o Supremo acabou rebatendo que isso não violaria o princípio da isonomia, porque o legislador assim o quis, entendendo que seriam absolutamente incompatíveis o exercício concomitante das duas funções. E com isso acabou, de forma bastante rápida, confirmando a constitucionalidade do dispositivo do Estatuto da Advocacia e julgando improcedente por votação unânime essa ação direta. E a questão das CPIs estaduais? Ela também foi objeto, tratava-se de uma ação civil originária, em que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro questionava aqui no Supremo se uma negativa de solicitação que tinha sido feita à Receita Federal de quebra de sigilo fiscal de alguns investigados numa CPI que acontecia lá na Assembleia. Os ministros acabaram julgando prejudicado o pedido porque essa CPI já acabou, já foi extinta. Então, não haveria mais o objeto para o qual se pretendia essa quebra de sigilo fiscal. Mas, logo no finalzinho, o ministro Joaquim Barbosa, ao proferir o seu voto, ele acabou confirmando a jurisprudência do Supremo. A quebra de sigilo fiscal, ela é possível tanto para CPIs federais como também nas estaduais, conforme decisões reiteradas já proferidas aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, não obstante tenha havido um julgamento de prejudicialidade do pedido nessa ação civil originária, acabou-se que os ministros confirmaram a jurisprudência de que CPI estadual, na busca de informações e dentro dos poderes investigatórios próprios que a Constituição garante a essas comissões parlamentares de inquérito, pode sim haver um pedido de quebra de sigilo fiscal nas investigações. Estes foram os destaques da sessão plenária da quarta-feira. Diversos processos foram julgados também na sessão única desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, mas todos referentes à matéria penal. Logo no início da sessão, os ministros julgaram recursos em embargos infringentes de condenados no processo da ação penal 470. O primeiro agravo regimental foi do ex-dirigente do Banco Rural, José Roberto Salgado. A defesa alegou que caberiam os embargos infringentes para todos os casos, mesmo aqueles em que a votação não teve o resultado por maioria de 4 votos favoráveis. Ele pedia também a revisão da pena imposta em uma de suas condenações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, relator do agravo, negou o recurso. Esta corte já afirmou o entendimento de que não é cabível o recurso previsto no artigo 333 se não houver, no mínimo, 4 votos absolutórios. No caso deste agravante, ele foi condenado à unanimidade pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira, e por maioria de 9 votos condenatórios contra 1 voto absolutório pela prática do crime de evasão de dívidas. Esta Corte já afirmou o entendimento de que é cabível o recurso previsto no artigo 333-1 do regimento apenas se houver, no mínimo, 4 votos pela absolvição. Cito o acórdão proferido no julgamento do recurso de Pedro Correia e prossigo dizendo, diante desse entendimento, vê-se que não se sustenta a alegação da defesa de que os embargos infringentes seriam admissíveis para rediscussão da condenação. O ministro Teori Zavascki divergiu e votou parcialmente precedente o recurso. Segundo ele, em relação à dosimetria da pena, caberiam os embargos infringentes. Eu ressalvo meu ponto de vista, mas me rendo aos votos majoritários do plenário. Eu acompanho a Vossa Excelência. O ponto de vista do ministro Teori foi seguido por 3 colegas, mas por maioria de voto, o STF decidiu negar os embargos. A mesma decisão foi adotada nos embargos apresentados por Vinícius Samarani, Ramon Rolebar e Rogério Tolentino. Todos tiveram seus pedidos negados. Em seguida, os ministros julgaram um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. A União questionava aqui no Supremo a imunidade de pagamento da contribuição do PIS, o Programa de Integração Social, por parte de entidades filantrópicas. Na ausência de lei, a imunidade se impõe e tem aplicação imediata. O ministro Joaquim Barbosa, no RS 593-522, rejeitou esse argumento. O que nos cabe aqui é ver que, primeiro, a imunidade ela é um direito e garantia fundamental
tendo em vista a previsão contida no parágrafo 2º, artigo 5º. O relator, ministro Luiz Fux, negou o recurso. Ele argumentou que estão preenchidos os requisitos de imunidade previstos na Constituição Federal e em lei, considerando que as entidades não terão que pagar a contribuição referente ao PIS. O PIS efetivamente faz parte da contribuição social, é tributo e está, digamos assim, abrangido por essa imunidade. Por outro lado, essa necessidade de edição de lei complementar também já foi de há muito conjurada aqui pelo Tribunal. Eu trago à colação a de 2028, da relatoria do ministro Moreira Alves, já naquela oportunidade, em 2000, época em que o Supremo Tribunal Federal instado a manifestar sua abrangência da necessidade de lei complementar, deixou assente que o artigo 195, parágrafo 7 da Carta, com relação a essa matéria específica, as exigências de atendimento pelas entidades beneficentes de assistência social para gozarem da imunidade, estavam satisfeitas com a simples edição da lei ordinária. Nessa DIN, restou, então, explicitada a declaração de inconstitucionalidade de preceitos que não aplicavam a Lei 8.212. É por isso que essa declaração atingiu o artigo 55 da 8.212, com uma nova redação que veio a ser editada em 98, através da Lei 9732. Nesse mesmo sentido, eu trago à colação o recurso extraordinário do Ministério Público da Pertença, da primeira turma, concluindo exatamente que, cumpridos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212, estaria satisfeita a exigência constitucional para efeito de usufruir-se da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, e também aqui, como mencionado na tribuna, o mandado de junção 616 da relatoria do ministro Nelson Jobim. No caso concreto, o Tribunal ACOR assentou de forma inequívoca o cumprimento de todos os requisitos. E essa matéria ela é absolutamente insindicável no âmbito do recurso extraordinário, cuja tese há de cingir-se exatamente à constatação de que a lei anunciada no artigo 195, parágrafo 7º, é a lei 8.212 e o seu artigo 55. E não foi por outra razão que o Ministério Público, em sucinto parecer, mas bastante profundo, também concluiu por essa imunidade genérica e, no caso concreto, genericamente por entender que a Lei 8.212 fazia, às vezes, da lei a que se referia o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Uma suposta prática de falsificação ideológica em pedido de transferência de domicílio em requerimento de alistamento eleitoral foi o motivo de um inquérito analisado na sessão. Segundo o processo, o deputado federal João Luiz Correia Argolo dos Santos, do Partido Solidariedade, o SDD, da Bahia, em 2003 pediu transferência para uma cidade do interior do estado. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, não houve irregularidades e a denúncia não deveria ser aceita. Portanto, presidente, estou propondo a rejeição da denúncia, baseado no fato de que o próprio Tribunal Regional Eleitoral reconheceu que o acusado, que o denunciado era domiciliado no município e, portanto, há uma incongruência em denunciá-lo por suposta violação à fé pública eleitoral, quando o próprio tribunal reconheceu essa circunstância, de modo que eu não estou recebendo a denúncia. Tenho enorme dificuldade de acompanhar o voto do relator, porque o exame do pedido de domicílio eleitoral, de transferência de domicílio eleitoral, é um juízo de natureza administrativa, é um processo administrativo no âmbito do Poder Judiciário Eleitoral. De modo que a decisão tomada lá, no meu entender, por si só, não pode ser fator determinante da tipicidade ou atipicidade da conduta. A verdade é que, pela descrição contida na denúncia, o tipo do artigo 350 do Código Penal do Código Eleitoral está tipificado e existem
provas indiciárias, pelo menos, suficientes para um juiz de recebimento da denúncia. Por decisão da maioria, a denúncia foi rejeitada, mas 2 recursos foram analisados, entre eles o desmembramento de um inquérito. Os ministros mantiveram a decisão do relator, ministro Marco Aurélio, considerando que a ação penal deve seguir no Supremo apenas em relação ao deputado federal Arthur César Pereira Lira, do PP de Alagoas. Diversos processos, portanto, que foram julgados na sessão plenária desta quinta-feira. Karina, é muita coisa debatida, várias teses, inclusive, que levaram a debates, mas talvez os destaques sejam exatamente a questão dos recursos na ação penal 470 e a questão de imunidade tributária, que, na verdade, confirmou uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso desses recursos nos embargos infringentes na ação penal 470, o argumento era quase o mesmo nos 4 agravos regimentais. A alegação de que não seriam necessários 4 votos favoráveis, conforme determina o regimento interno da Constituição, levando em consideração o que diz o Código de Processo Penal, ou havendo uma divergência ou uma votação por maioria, já seria possível a apresentação dos chamados embargos infringentes. Mas acabou-se por maioria julgando improcedentes esses agravos regimentais, por conta das várias discussões que nós já tivemos, nós, os ministros do Supremo Tribunal Federal, acerca desse tema. Então, em um dos recursos, o que se buscava era o afastamento dessa necessidade dos 4 votos favoráveis. Em outro caso, alegava-se, por exemplo, que os votos proferidos na condenação, em número de 2, por exemplo, fossem somados às penas que foram aplicadas na fase da dosimetria. O ministro Joaquim Barbosa afastou, dizendo que o julgamento, embora seja um só, as condenações é que são levadas em consideração. Em outro caso também, que o julgamento, os votos favoráveis no julgamento da ação penal 470 deveriam ser somados aos votos favoráveis nos embargos de declaração, enfim, vários 4 agravos regimentais nesses embargos infringentes que acabaram sendo desprovidos, todos eles por maioria, porque em algum ou outro havia uma divergência acerca de alguns pontos colocados e alguns ministros acabavam julgando procedentes, mas não foi o que a maioria decidiu. Todos eles, portanto, foram rejeitados por votação majoritária. Esse acho que era o grande destaque da quinta-feira. E também o Supremo acabou reafirmando uma jurisprudência acerca de imunidade tributária de entidades filantrópicas sem fins lucrativos. A União, nesse caso, num recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, alegava que para que essa imunidade fosse efetivamente aplicada, deveria haver uma lei específica e que ela não existia. Os ministros acabaram lembrando a 8.212 de 91, dizendo que não havia qualquer inconstitucionalidade e afirmaram que essas entidades filantrópicas têm sim imunidade tributária, mais uma vez aqui na discussão, em relação ao PIS, Programa de Integração Social. Bom, esses foram os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Fechamos a semana, portanto, e na próxima tem mais, não é, Karina? Na próxima semana, encontro marcado, quarta e quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenários, é claro. E como sempre, a gente se despede por aqui, desejando encontrá-lo na próxima semana. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui, na TV Justiça.